O imperialismo na África. A ocupação de partes da África era uma realidade desde o século XV. Porém, mais 300 anos se passavam sem que o interior do continente fosse conhecido pelos europeus. As limitações se relacionavam às doenças tropicais e às atividades com transportes. Essa situação começou a mudar na segunda metade do século XIX. À medida que aumentava o conhecimento sobre diferentes territórios, os governos europeus envolviam representantes para negociar com chefes de grupos locais, alguns dos quais vivendo em sociedades sem propriedade privada. Nessas negociações buscava-se mais liberdade para a entrada de homens e máquinas, que supostamente beneficiariam as comunidades. O que ocorreu de diferentes maneiras ao longo do período foi a conquista gradual, já que foram encontradas muitas possibilidades de exploração de riquezas naturais e mão de obra. Diante do acirramento da competição entre as potências europeias, de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, foi realizada a chamada Conferência de Berlim, cuja finalidade era estabelecer regras e acordos para a ocupação do continente africano. Representantes dos países europeus participaram da reunião interessados nas conquistas que já aconteciam. O resultado foi uma divisão da África, que não levou em conta as culturas locais nem a autonomia dos diversos povos que ali viviam. Considerados povos inferiores, poderiam ser alvos da ocupação europeia. Práticas semelhantes ocorreram em outros locais. Procuravam-se ocultar essas informações dos meios de comunicação europeus. De qualquer forma, no início do século XX, não era mais possível esconder o que acontecia na África. Houve pressões para que os exageros não ocorressem, mas nada poderia diminuir as terríveis consequências para os povos africanos, em todas as partes do continente. Povos guerreiros africanos ofereceram resistência. Em algumas regiões, a conquista foi bastante difícil, porém os poderosos armamentos europeus derrubaram as forças locais no continente. E isso, países capitalistas europeus aumentaram seu poder e lucro. Os efeitos disso sobre a África são evidentes ainda em nossos dias. O imperialismo na Ásia. Diversas regiões da Ásia passaram ao controle dos países europeus. A Índia, por exemplo, se tornou o território colonial mais importante dos ingleses, apesar de grandes tensões. Uma das reações dos indianos contra os ingleses foi a Guerra do Cispaio, em 1857. Formando uma milícia, os cispaios promoveram revoltas contra os dominadores. Cispaio era uma palavra que se referia a indianos integrantes do exército da Companhia Britânica das Índias Orientais. A China foi outra região pretendida pelos países europeus. Com governos fortes por séculos, os chineses se recusavam a negociar com o Ocidente. Porém, a pressão inglesa foi intensa, principalmente após a introdução do ópio, um produto produzido na Índia e que começou a viciar a população chinesa. Estrategicamente, os ingleses procuravam ampliar o comércio do produto. O governo chinês proibiu o comércio do ópio, e isso foi usado como pretexto para uma guerra contra a China, a chamada Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842. Os chineses foram derrotados e obrigados a ceder ao controle inglês os portos de Hong Kong, Xangai e Nanquim. Houve outros conflitos posteriormente, mas a China foi gradualmente aberta à influência econômica de diversos países que construíram e exploraram estradas de ferro, serviços bancários, minas e entre outros. Outras áreas na região da Ásia também vivenciaram a presença e a exploração do domínio europeu. Dentre elas citamos ainda a Indochina, os países de Laos, Camboja e Vietnã. Essa foi uma região de dominação francesa. A Indonésia, também dominada pelos europeus nesse período, e os holandeses exploraram a região há décadas. Esse foi um pequeno resumo sobre o imperialismo na Ásia e na África. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente.